Olá, eu sou Sheila Clark, me apresentando aqui a vocês. Tenho 78 anos, nascida e criada no Rio de Janeiro, mais precisamente em Ipanema. Brinquei a minha vida toda ali, na rua, naquele tempo. Os coleguinhas, a gente brincava de bandeira, jogava bola na calçada e andava de patins, patinete. Não tinha nenhum perigo, o rio era muito seguro, né? E eu fui crescendo ali. Eu tenho um irmão que eu adoro de paixão, o Nando, e não mora mais aqui no Rio, ele mora em Florianópolis, para minha tristeza, sinto saudade dele. E assim, morava com meus pais, vivi a vida toda ali, fui criada com muita alegria, com muito amor, até o dia em que, mais ou menos aos meus 10 anos de idade, minha mãe veio me dar a notícia de que meus pais iam se separar. Eu acho que foi o dia mais triste da minha vida. Me lembro até hoje como foi o tanto que eu chorei, o quanto que aquela tragédia para mim foi uma tragédia e eu não pude fazer nada, criança não pode fazer nada. E realmente eles se separaram e nós nos mudamos, eu perdi todos os meus amiguinhos, fomos morar em outro prédio em Ipanema também. E com meu irmão, até um certo tempo, depois o meu irmão foi morar com meu pai, foram para Belo Horizonte, passaram uns tempos lá. Depois ele voltou e aí eu e ele fomos morar com o nosso pai, também em Ipanema. E a vida seguia, né? Eu tinha muitos amigos, eu sempre fui uma pessoa muito alegre, extrovertida. Assim, tinha amigos, tinha aquela turma da rua e ia à praia todo fim de semana. Aqui tinha um local que era o Point, na época se chamava Castelinho, e todo fim de semana nós estávamos ali no Castelinho. E as férias, né? Diariamente eu ia à praia, eu ficava tão queimada, só aparecia o branco dos olhos e os dentes, né? Tão queimada que eu ficava. E assim, né? A vida foi passando. Meus pais me colocaram... Meus avós eram muito católicos, apostólicos romanos. A mãe da minha mãezinha, eu não a conheci, ela morreu. A minha mãe era muito pequenininha também, a minha mãe não teve mãe, por assim dizer. E ela foi criada com a avó. E o meu pai, os meus avós, muito queridos, muito amados, sempre moraram no Nordeste, em Fortaleza. Meu pai era piauiense, meus avós, mas eles moravam no Ceará. E a vovó era muito católica, apostólica romana. E algumas vezes eu fui lá passar as férias com ela. E ela me fazia beijar todos os santinhos. Ela tinha uma porção de santinhos. E ali todo dia eu tinha que beijar aqueles santinhos. E ela rezava o terço, né? Me ensinou a rezar o terço. Eu não dava bola para aquilo, eu era garota, mas eu fazia, a vovó mandava, eu fazia. E então, aqui no Rio, meus pais me colocaram num colégio era um colégio muito tradicional, era um dos melhores colégios aqui do Rio. Na época ele falava assim francês, era o Sacré-Cœur de Marie. Hoje ele é Sagrado Coração de Maria. Mas naquele tempo ele era só feminino. E a gente tinha aqueles uniformes, né, de saia bem comprida, usava chapéu. E eu fiz ali as minhas grandes amigas do colégio. Minha melhor amiga era a Cláudia
Cláudia Andrade. A gente ficava horas no telefone, batendo papo, muito querida. E eu sempre ia, todo fim de semana tinham festas nas casas, né? Os famosos arrasta-pé. E todo sábado, toda sexta-feira, tinha festinha na casa de alguém para dançar. Eu sempre gostei de dançar, eu fiz 10 anos de balé clássico. Eu sou uma dançarina nata. Até hoje eu gosto de dançar. E naquela coisa de festinha, tinha o Clube Piraquê, tinha as domingueiras, todo domingo tinha domingueira no Piraquê, né? Que era das 6 às 10. 10 horas todo mundo em casa. Antigamente tudo era mais cedo, né? 10 horas já era a hora para estar voltando para casa. Então, transcorri a minha vida assim, né? De amiguinhos, de colégios, de praia, de bate-papos. E foi a vida. E eu não dava bola para a religião, não dava a mínima. Mas eu buscava Deus. Teve a partir de uma certa idade, eu comecei a me interessar muito por Deus, querer entender, buscava. Mas eu não sabia nem onde buscar. Algumas pessoas diziam para mim, tem a Bíblia. Eu falava, que Bíblia? Bíblia é escrito por homens, como se algum livro fosse escrito por girafa ou camelo, né? Claro que qualquer livro é escrito por homens, mas era o meu argumento. E a minha mãe, ela sofreu muito de enxaqueca, tadinha. A vida toda ela tinha enxaquecas horrorosas, ela ficava prostrada literalmente de cama, dias, com aquela dor horrorosa. E não havia nenhum remédio que passasse a dor dela. E me lembro dela estirada na cama ali, chorando de dor. E aquela coisa foi muito triste. E até que um dia alguém falou para ela que tinha um centro espírita para ela ir lá. E ela foi nesse tal centro espírita, né? E não curou porcaria nenhuma. Continuou com a dor de cabeça, coitadinha. Só depois de muitos anos, então, quando começaram ali os painkillers, né, os analgésicos, aí então ela melhorou um pouquinho. E foi assim. E aí, quando ela foi nesse centro espírita, ela começou a falar do espiritismo. E eu aí comecei a me interessar pelo espiritismo. E eu fui pesquisar sobre o espiritismo. Eu sou muito curiosa e eu vou muito a fundo nas coisas. Então eu não entendia nada. Aí eu descobri. Aí eu já estava morando na Praça General Osório, aqui na Visconde de Pirajá. E do lado oposto do meu prédio tinha uma casa, um sobrado, que tinha até pouco tempo, agora está demolindo, fazendo um edifício. E ali naquele sobrado, eu vi que tinha um centro que se chamava Lar de Teresa. Aí eu entrei naquele centro. Eu falei, deixa eu ver o que é isso. E eu entrei lá no centro. Entrei no centro e tinham lá umas cadeiras, umas pessoas, umas senhoras. E tinha a sessão. Aí me disseram que era um centro espírita kardecista, de mesa branca. Eu sabia que era mesa branca, mesa preta, eu não sabia nada. Mas tudo bem. Falei, vou ver como é que é. Eu vou encerrar, que eu não quero fazer vídeos de mais de 10 minutos. Esse vai ser eu vou depois